Galera, o vídeo de hoje é pra ensinar o Rafa na casa dele a trocar o chuveiro. É uma brincadeira. Na verdade, se você tá acompanhando a série de hoje, a série do canal, que está sendo o patinete elétrico atualmente. Só que a gente vem construindo várias coisas loucas desde a época do cockpit, que a gente construía coisas bem legais, assim, grandes e tal, e a gente falava de coisas que muita gente às vezes nem entende. Tipo o Rafa. O Rafa essa semana chegou com uma lista pra mim, com acho que umas 10 palavras, que ele falou, define cada uma dessas palavras com 3 palavras. Por exemplo, o que é ampere? Aí, dá pra você, por favor, com 3 palavras me explicar o que é ampere? É justamente isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos trazer uma pauta aqui hoje que vai explicar e te ajudar a entender coisas que você não faz nem ideia, mas pode te ajudar até trocar o chuveiro na tua casa. E também, porque agora nós vamos entrar na etapa do patinete, que vamos falar das baterias, da parte elétrica do patinete. E se eu não explicar isso de antemão que nós vamos explicar hoje, você vai ficar boiando durante os vídeos e não vai dar o like. Então eu já tô antecipando o seu like, tá ligado? Então hoje, vamos trocar uma ideia sobre algumas coisas que às vezes são até fáceis, só que muita gente não entende. E eu vou explicar pra vocês uns detalhezinhos ali pra gente conseguir entender as próximas etapas do nosso patinete elétrico e também pra várias outras coisas na sua vida, fechou? Então deixa o like pra fortalecer, se inscreva no canal, compartilha com seu brother que tem dúvidas da vida dele e... dúvidas da vida não, dúvidas de elétrica na vida dele e vamos que vamos. Vamos pro canal Dúvidas da Vida. Também não dá, né? Não consigo nem resolver a minha. Não consigo nem resolver a minha, mano. Mas vamos lá, vamos que vamos, bora. O que eu quero explicar hoje é o seguinte, vocês vêm aqui no canal falando muito sobre corrente, ampere, tensão, voltagem, ohms, resistência, ligação em paralelo, ligação em série, e muita gente nem sabe o que é isso. Às vezes eu comento, o cara não fica brisando lá e fala, mano, o que esse louco tá falando? Eu trabalho com você dia a dia, e eu não entendo. Então, é isso, tá ligado? É por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui, justamente pra te ajudar no dia a dia e também pra você entender as próximas etapas de construção do nosso patinete elétrico, fechou? Então bora lá, vamos explicar um pouquinho de detalhes, coisas que nós falamos no dia a dia aqui do canal. Claro que tem coisas que vão muito além disso, mas, mano, não dá pra explicar tudo em um vídeo só e tem coisas que vai mais confundir vocês do que ajudar. Então vamos usar palavras mais comuns que a gente fala na elétrica pra poder ajudar vocês a entenderem as próximas etapas do patinete e também coisas que vocês fazem no dia a dia de vocês. E aí os detalhes mais minuciosos você precisa acompanhar a série do cockpit, que aí sim eu vou encaixar algumas coisinhas extras ali. Patinete. Patinete. Você falou cockpit? Falei cockpit? Não, falei patinete. Não, você falou a série do cockpit. Não, eu falei patinete. Tá brisando, tá vendo? Aí, tá vendo como você não entende? Porque você não tá prestando atenção? Você falou cockpit. Falei patinete. O editor vai saber, a galera também. Mas beleza, vamos lá. Vamos começar com o primeiro aqui. Corrente. Unidade de medida ampere. Eu acho que o que eu mais falo aqui é sobre corrente, ampere. Eu falo muito essas palavras e eu tenho certeza que tem muita gente em casa que quando eu falo corrente, pensa naquela corrente de gominhos que segura coisas, tá ligado? E não é bem isso. A corrente em elétrica, nós estamos falando do fluxo ordenado de cargas elétricas que corre dentro de um condutor. Eu sei que tá difícil, mas é basicamente a energia elétrica que corre dentro de um fio, por exemplo. No cockpit nós falamos muito de corrente, porque quando nós falamos de corrente, nós também estamos falando do condutor dessa corrente, que no caso é o fio. Eu falei muito disso quando eu ia dimensionar que tipo de fio eu ia usar para determinada carga elétrica. Então, por exemplo, Rafa, eu quero ligar um aparelho de som. Eu preciso saber qual é a demanda desse aparelho de som para saber a quantidade de cargas elétricas que corre ali dentro, ou a corrente, né, que é mais ou menos a mesma coisa, para poder saber o tamanho do fio, a bitola do fio, a espessura do fio que eu vou usar. É como se fosse um cano d'água. Eu tenho uma quantidade de água que eu quero que chegue do ponto A ao ponto B, e dependendo da quantidade de água que eu quero que vá do ponto A ao B, eu vou dimensionar o tamanho do tubo. Eu vou aumentar ou diminuir o cano. A mesma coisa acontece na corrente em elétrica. Quando nós vamos passar determinada carga elétrica dentro do fio, nós precisamos saber qual é o diâmetro desse fio. Nós precisamos aumentar ou diminuir o diâmetro do fio, dependendo da corrente que passa nesse fio. É mais ou menos isso. Então podemos dizer que corrente se refere à quantidade de cargas elétricas que corre dentro de um condutor, de um fio no caso. No dia a dia eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a minha fritadeira tem a tomada de 20 ampere, que é mais grossa do que a de 10 ampere. Sim, isso é um clássico. Mano, isso é um clássico, porque às vezes você vai conectar um aparelho de 20 ampere numa tomada de
de 10 e não entra. Mas não entra por segurança, Rafa. Se você colocar aquele adaptadorzinho que vai fazer entrar, tá ligado? Tipo, o adaptador vai fazer funcionar. Só que tem um problema. O adaptador pode derreter, o fio dentro da sua tomada pode derreter, pode pegar fogo. Isso é perigoso, mano. Porque você tá colocando, você tá forçando um aparelho de uma corrente maior trabalhar em uma tomada que foi desenvolvida para trabalhar em aparelhos que tem corrente menor. Então você tá forçando 20 amperes em trabalhar em 10. E se o fio lá dentro for destinado a 10 amperes, a chance de derreter o fio é grande, tá ligado? Toma cuidado, Rafa. Que você ficar usando a fritadeira lá, você vai derreter tua tomada, mano. Muita gente já derreteu tomada em casa. É um clássico. Isso acontece muito, mano. Corrente alternada ou corrente contínua. Eu já falei muito também de corrente alternada e contínua. O famoso AC/DC ou AC/DC. AC/DC, pode ser, Rafa. Rock clássico. É o rock clássico, pode ser AC/DC. Mas em elétrica, AC/DC não significa banda, não estamos falando da banda. AC vem do inglês Alternating Current e DC vem de Direct Current, ou corrente direta, corrente contínua. E o que difere essas duas correntes, né? Basicamente, a corrente contínua é o que nós temos nas baterias de carro, baterias de moto, é uma corrente contínua. Corrente alternada é o que sai da tomada da nossa casa. E o que difere entre elas? Bom, as duas são responsáveis por transmitir energia elétrica, mas o que difere a corrente contínua da alternada é a diferença do fluxo de elétrons em cada uma delas. No caso da corrente contínua, nós temos um fluxo ordenado de elétrons que não se altera. Então, por exemplo, sabe o polo positivo e negativo, Rafa? O maisinho e o menusinho. Esses dois precisam seguir regras de ligação. Eles não se alteram. Então nós temos o positivo e o negativo quando a gente quer ligar determinado componente. Quando a gente vai conectar uma pilha no carrinho de controle remoto. Lá marca positivo no positivo, negativo no negativo. Ok, belezinha. Agora na corrente alternada. Na corrente alternada também estamos falando do fluxo de elétrons, que não seguem um fluxo direcional único. Os elétrons podem se alterar até 60 vezes por segundo. Então é justamente por isso, Rafa, que se você olhar atrás da maioria dos componentes eletrônicos, tem lá 127 volts, 60 Hz. O 60 Hz refere-se justamente a 60 vezes por segundo que os elétrons se alteram ali na corrente alternada. E aí você deve estar pensando, Gustavo, você me falou que a tomada da nossa casa é corrente alternada. E eu tenho um aparelho eletrônico que todo dia eu desligo e ligo ele na tomada. E eu nunca sei qual é o lado que eu ligo a tomada. Eu sempre ligo de qualquer jeito ali e não importa o lado que eu ligar, vai funcionar o aparelho eletrônico. Se fosse corrente contínua, não ia dar certo, né? Porque tem o positivo, tinha que ser no positivo. E o negativo tinha que ser no negativo. Então é justamente por isso que é corrente alternada nas casas, pra ninguém ligar errado. Bom, não é bem pra isso não. Até porque a maioria dos componentes eletrônicos trabalham com corrente contínua, como é o caso do computador. A placa-mãe do computador trabalha com corrente contínua. O seu monitor, a maioria deles, trabalha com corrente contínua. Só que dentro desses aparelhos nós temos uma fonte de alimentação, que é o caso do computador. A fonte de alimentação pega na tomada da sua casa uma tensão em 127 volts em corrente alternada, converte a corrente alternada para corrente contínua e aí alimenta a sua placa-mãe, sua placa de vídeo. E você deve estar pensando, então não seria mais fácil na tomada já vir corrente contínua? Assim eu não precisaria de uma fonte de alimentação? Mano, eu gastei 300 numa fonte de alimentação pro meu PC. Não precisava ter gasto, Rafa, se os caras já mandassem a corrente correta na minha tomada. Bom, até daria pra você ligar direto na placa-mãe sem fonte de alimentação. Claro que depende da tensão que você tá usando ali, já a gente vai falar de tensão. Mas, pra chegar da hidrelétrica pra sua casa, a corrente alternada tem benefícios de trabalho em longos percursos. Então é por isso que não chega em corrente contínua. Tensão, popularmente chamado de voltagem. Se eu perguntar sobre tensão, muitos nem vão saber me responder. Agora se eu falar qual a voltagem, vão me responder 110. 220, lá no interior é só 220. Vou falar isso, né, Rafa? Verdade. Bom, mas voltagem não existe. Não é que não existe, muitos dizem. Você entende, mas o correto é a tensão. Voltagem veio através da unidade de medida que mede a tensão, que é basicamente o volt. Aí foi colocado voltagem, colocaram agem ali, entendeu? Mas o correto é tensão. Quando nós vamos falar de um componente eletrônico ligado na tomada, estamos falando de 110 volts. Essa é a tensão daquele aparelho, é como ele deve trabalhar. E o que é tensão? Tensão é a força necessária para movimentar elétrons e assim criando uma corrente, que foi o que eu já comentei agora há pouco aqui no passado. Deu para entender como uma coisa interliga a outra. Então nós, em componentes eletrônicos, no caso de Arduinos, placas-mães, no cockpit, nós falamos muito de tensão 12 volts, que é basicamente a força
força necessária para movimentar os elétrons dentro do condutor e aí gerar uma corrente. Então isso é tensão. Voltagem você até pode falar, mas o correto é tensão. Começa a perguntar agora pros seus pais, qual é a tensão daquele aparelho? Começa a colocar essas regras em casa. Fala que voltagem não existe. Voltagem foi eles que inventaram. Potência, os famosos watts. Rafa, o correto é watts ou watts? Watts? Watts. Watts? É que a gente fala watts que é popularmente comum. A gente também tá errado, porque o correto é watts, tá ligado? Mas é difícil demais trocar watts por watts. Mas o certo é watts. Mas vamos lá, os watts, os famosos watts, o que são? Watts é a potência. Muitos dizem e usam como referência de força. Ah, o meu motor tem 2000 watts. Então ele é mais forte do que um motor que tem 1000 watts. Teoricamente não está errado, mas tem algumas variações que nós precisamos tomar cuidado. Potência ou watts, de fato, é a quantidade de energia elétrica fornecida ou consumida por determinado item, por determinado componente. Por exemplo, nós estamos falando de um chuveiro de 2000 watts e nós estamos falando de um outro chuveiro elétrico de 2500 watts. Os dois estão ligados no mesmo lugar. Qual que vai esquentar mais? O de 2500? Exatamente, porque ele teria mais potência para transformar a energia elétrica em uma energia térmica que, consequentemente, ia esquentar mais a água do chuveiro, entendeu? Então podemos dizer que potência é a força de determinado componente, entendeu? Muita gente diz que é a força. Não está errado, porque o chuveiro podemos dizer que teria mais força o de 2500 watts, correto, Rafa? Certo. Mas o termo correto de potência e o watts é quando nós falamos em relação à quantidade de energia elétrica consumida por um circuito elétrico ou componente. Miliampere-hora ou ampere-hora. A grosso modo estamos falando de autonomia e é muito comum ver estampado nas embalagens de bateria valores como, por exemplo, 5000 miliampere-hora ou 50 ampere-hora. Miliampere-hora e ampere-hora é a mesma coisa. A única coisa que muda são as unidades de medida, Rafa. As casas decimais, tá ligado? Porque é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos supor que nós temos uma bateria que é capaz de fornecer 60 ampere-hora e o componente eletrônico que está ligado na bateria, ele demanda 60 amperes. Isso significa que nós vamos conseguir deixar esse componente ligado por 1 hora até a bateria zerar. É como se fosse uma caixa d'água, Rafa. Uma caixa d'água consegue fornecer 1000 litros de água por hora. E eu tô puxando dessa caixa d'água 1000 litros. O componente que está na outra ponta está puxando 1000 litros de água. Por quanto tempo eu vou conseguir deixar esse componente ligado? 1 hora. 1 hora, porque é o que a caixa d'água é capaz de fornecer em 1 hora. Então é a mesma coisa. O AH se refere a ampere-hora. É basicamente isso, velho. É bem simples, tá ligado? É isso aí. Resistência, unidade de medida, ohms. Quando falamos em resistência, nós estamos se referindo à corrente também. Quando uma corrente elétrica está passando dentro de um condutor, dentro de um fio, os elétrons estão trafegando livremente ali dentro. E, consequentemente, esses elétrons começam a colidir entre si. Pensa no 300 de Esparta, tá ligado, Rafa? Mano, todo mundo correndo a milhão. São os elétrons. São os elétrons. E eles começam a trupicar. Uns trupicam neles mesmos, tá ligado? Começa a colidir entre si. E ainda assim, nós temos uma certa resistência sendo criada pelos próprios átomos do metal do condutor no qual ele está trafegando. Os próprios átomos do metal do fio, entendeu? Que é o terreno mal feito. Então eles estão correndo, aí eles estão trupicando no terreno também, e isso vai gerando o que, Rafa? Esse monte de... esses conflitos de elétrons entre si, esses problemas de trupicar nos átomos ali do terreno. O que tá acontecendo? Uma tremenda confusão. Também! Mas além disso, no termo elétrico é o quê? Uma resistência, mano! Entendeu? Uma resistência, galera. Onde você já ouviu a palavra resistência? O que é muito comum? No chuveiro. No chuveiro. Basicamente, o que acontece, galera? Resistência, ela é criada quando a gente coloca um fio muito longo. Um exemplo prático. Colocamos um fio muito longo e esses elétrons que estão trafegando ali dentro, eles começam a brigar entre si, colidir entre si. E os próprios átomos do metal, do condutor, do fio,
fio acabam criando resistência também. Então, um fio muito longo, você está tentando ligar dois componentes ponta a ponta. Pode ser que você tenha problemas de comunicação entre esses componentes, porque está sendo gerada uma resistência devido ao fio longo, tá ligado? Então você tem que acabar diminuindo esse fio, você tem que diminuir essa resistência. Então resistência nada mais é do que o que a própria palavra já diz. É uma resistência, Rafa. Eu não sei explicar o que é resistência sem dizer o que é uma resistência. Como que você fala? O que é uma resistência sem ser a palavra resistência? Uma força que segura... Isso, uma força contrária que segura os elétrons. É isso. Resistência é isso. E no chuveiro é uma corrente elétrica passando em um fio fininho, completamente enrolado, para criar maior resistência e, consequentemente, aquecer. E quando aquece, o que acontece? Aquece a água. É isso, mano, entendeu? Deu pra entender? Tá vindo uma corrente elétrica e um fio fininho. Esse fio fininho tá criando uma resistência muito grande de elétrons, que consequentemente tá esquentando sua água. Entendeu essa fita? É da hora, não é, mano? Quando você começa a perceber a parada funcionando. É isso aí, igual o 300 de Esparta. Tudo tá interligado no universo, tá ligado? Só você... pá. Ligação em paralelo e ligação em série. Ligação em série e paralelo é bem importante para o nosso patinete elétrico. E o Rafa me perguntou, o que é série? O que é paralelo? Bom, paralelo, como o nome já diz, é onde temos uma ligação em paralelo, ou dois pontos em comum. Vamos supor que temos duas baterias, eu liguei o maisinho de uma bateria com o maisinho de outra bateria. Tem um ponto em comum. Eu liguei aqui embaixo o negativo de uma bateria com o negativo de outra bateria. Tem outro ponto comum. Então eu tenho dois pontos em comum, tá ligado? Com dois pontos em comum, a corrente elétrica dessas baterias se divide proporcionalmente, entregando para o meu componente eletrônico o que eu estou pedindo. Já outra ligação? A ligação em série? A ligação em série é mais ou menos a mesma coisa, só que nós não temos dois pontos em comum, dois pontos iguais. No caso da ligação em série, vou pegar a bateria como exemplo de novo. Nós vamos ligar o positivo de uma bateria no negativo de outra bateria. Nós vamos jumpear essas baterias, entendeu, Rafa? Vamos dar positivo de um lado e negativo do outro. E nós vamos somar essas células de bateria, mas nós não vamos aumentar a corrente, o miliampere entre elas. Nós vamos aumentar a tensão, Rafa. É diferente, entendeu? Então, por exemplo, temos uma célula de bateria de 3 volts. Eu vou ligar o negativo dessa célula no positivo da outra célula. O que vai acontecer, Rafa? Eu vou somar a tensão delas. Então eu vou ter 6 volts. Mas a quantidade de água que eu tenho na caixa d'água ou a quantidade de carga que eu tenho na bateria continua a mesma, por mais que eu tô usando duas. Entendeu? É isso aí. Aumenta a tensão. E agora, sabe o que nós vamos fazer? Agora eu vou botar fogo em tudo. Brincadeira, não vou. Agora nós já conhecemos as paradas e não vamos botar fogo. Vou pegar várias pilhas com tensão de 1.5 volts e eu vou ligar todas essas pilhas em série e paralelo e vamos ver o que dá, Rafa. E vamos ligar um componente eletrônico, tá ligado? Em corrente contínua. Vou tirar de corrente alternada. Vou ligar em corrente contínua. Tensão de 1.5 volts com 2.000 mAh cada pilha. Quanto nós vamos ter no final? Eu acho que vou ligar meu computador com pilhas. Legal. É legal, bora lá, vamos tentar. Bom, aqui eu tenho uma quantidade razoável de pilhas. Essas daqui são aquelas pilhas AA ou 2A, que é o mais comum aí que a galera fala. Um problema que nós temos aqui. Essas pilhas aqui, elas são de 1.5 volts. Ou seja, temos tensão de 1.5 volts. A quantidade de miliampere-hora ou ampere-hora que tem dentro dessa pilha, ou seja, a água que tem dentro dessa caixa d'água, a gente não sabe. Porque cada fabricante fala uma coisa. Na verdade, eles nem descrevem isso oficialmente. Eu achei em alguns sites de terceiros falando que cada pilha dessa tem 2.000 mAh. Não dá pra saber ao certo, então eu não consigo estimar quanto meus componentes eletrônicos, no caso do meu computador, aguentaria ficar ligado. Porque através da potência de demanda do meu computador, eu faço o cálculo e eu conseguiria saber. Como eu não sei quantos mAh tem aqui dentro, não dá pra saber quanto aguentaria ficar ligado. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer, o nosso sisteminha, distribuidor de tensões contínuas, ele basicamente entra 12 volts aqui e ele distribui as tensões de 3 volts, 5 volts que a placa-mãe precisa para funcionar. Então, a princípio, nós precisamos entrar aqui com 12 volts de tensão. Cada pilha tem 1.5 volts ou 1.62 volts nesse caso, porque ela está plenamente carregada, é novinha. Então eu vou ligar 8 dessas pilhas em série, eu vou chegar a 12 volts, considerando 1.5, vou multiplicar por 8, eu vou ter 12 volts. E eu vou ligar mais 3 packs de 8 em paralelo, para conseguir ter uma autonomia um pouco maior. Então vamos fazer isso aqui e aí eu explico na prática conforme eu for juntando as paradas.
Bom, tá aqui, não é uma bomba, parece, mas não é. Tá aqui, temos 13 volts, é até uma tensão um pouco maior, porque todas as pilhas estão muito carregadas, então elas têm mais do que 1,5 volt, mas 13 volts, o regulador de tensão, tanto da placa-mãe quanto desse carinha aqui, faz o trabalho de regular essas tensões para 12, que o ideal é entrar com 12. Não recomendo que ninguém faça isso em casa, tá? É uma brincadeira, um teste que a gente vai fazer. A única coisa que eu troquei do PC do cockpit foi a placa de vídeo. A placa de vídeo que tinha aqui, ela é muito forte e ela demanda de alimentação extra. Então não é o ideal ligar, porque eu ia ter que ligar direto na placa de vídeo, sem regulador, então eu preferi tirar e coloquei uma placa de vídeo que é ligada na própria placa-mãe. Vamos lá! Eu vou deixar na descrição todos os, na verdade no comentário fixado, qual é as configurações desse PC, beleza? Então eu vou deixar aqui as configurações do PC no comentário fixado e também quanto tempo durou o meu PC, quanto tempo durou ele ligado, se ele ligar, né? Bom, vamos ligar, vamos ver o que dá. Nossa, a tensão caiu demais, né? Vai desligar. A tensão caiu demais. Só no início do PC caiu muito. O ideal não vai ligar, eu acho. É bem provável que não ligue. Não vai ligar. O ideal aqui é eu adicionar mais alguns packs. Porque o que acontece, galera? No start da máquina, ela puxa muito das pilhas, entendeu? E isso cai a tensão. Caindo a tensão, o computador não liga, porque a tensão de entrada tá muito baixa. Eu vou desligar aqui, ó, voltou para 11h40, tá vendo a tensão? Quando inicia o computador, a taxa de descarga que puxa é muito grande, tá ligado? Então não deu conta de ligar. O ideal era eu adicionar mais packs ali, até fazer uma tensão, sei lá, de 15 volts. Pra hora que caísse para uns 12 e aguentasse ficar ligado um tempo. Só que o que acontece aqui? O problema de eu fazer isso é que a tensão de entrada na placa-mãe seria muito forte no início, entendeu? Seria o 15 volts. Então não é legal, não é bom fazer isso. De duas uma, ou eu vou desmembrar aqui esse computador, só que o problema desse computador é que não tem placa, não tem entrada on-board, então não tem o vídeo on-board, só tem o off-board, então não funciona na entrada de vídeo, se eu tirar a placa de vídeo. Eu vou no meu computador ali, e porque ele eu consigo ligar direto na placa-mãe, o monitor, e eu vou tirar a placa de vídeo. E aí vamos ver se no meu computador a gente consegue iniciar e ficar usando por um tempinho. Aqui eu imaginei que isso fosse acontecer, porque é um processador muito forte, tá com placa de vídeo, o ideal é usar em um computador básico de uso normal, tá ligado? Vamos testar lá. Ligou! Ligou, beleza. Aqui a tensão caiu bem menos, tá 11.55, que é ótimo e vai funcionar. Vamos considerar que a gente tem um PC de 150 watts. Dividido pela tensão que ele trabalha, que é 12 volts, nós temos 12.5 amperes de corrente de demanda, né? Essas baterias, considerando que elas têm 2.000 mAh, considerando que temos 3 em paralelo, né? 6.0 ampere-hora, o que daria pela conta mais ou menos 25 minutos de autonomia com 150 watts. Então assim, eu fiz uma burrada de querer ligar o cockpit. Na verdade foi o Rafa. O Rafa falou, vamos ligar o cockpit. Só que o cockpit, galera, o processador já é muito mais parrudo. Eu vou deixar no comentário fixado todo o hardware que a gente tá usando aqui e quanto tempo também durou. Com certeza, usando levemente, vai durar muito. Eu não posso estressar demais, porque eu disse, vai esquentar as baterias aqui, tá? A tensão tá baixa, galera, não é o ideal, tá? Essa tensão baixa não é o ideal, mas tá funcionando. Como eu disse, em stand-by vai durar um bom tempo, né? Vamos ver os vídeos aqui no YouTube. Nem deu tempo de abrir o vídeo, caiu aqui a tensão. Agora ferrou porque a tensão tá baixa, 10.9, 11. Ele vai ficar em loop infinito. Quando começa a subir gráfico aqui, começa a pesar um pouco mais, aí sim ele cai e ele reinicia de novo. Aconteceu de novo, caiu a tensão, reiniciou, aí a tensão sobe porque não tem gráfico. Quando começa a subir gráfico, ele cai de novo. Isso aconteceu justamente porque a gente não testou aqui desde o começo. Eu fui muito otimista em achar que cada bateria dessa tinha 2.000 mAh, o que, considerando um pack com 3, né? Tudo bem que a gente somou 8 e 3, 8 em série, 3 em paralelo, a série não conta a autonomia, teoricamente, da bateria, então nós temos 3 em paralelo, que soma a autonomia, 2.000 mAh vezes 3, teríamos 6.000 mAh, que dá 6 ampere-hora. Então assim, foi um teste válido, conseguimos concluir algumas coisas, foi legal pela brincadeira. O que eu vou fazer no nosso patinete elétrico é exatamente a mesma coisa, só que eu vou montar um pack bem maior, mais células, para chegar em 44 volts e não em 12, e eu vou ter mais autonomia. Não vai ser pilhas, obviamente, porque se acabar eu tenho que soldar tudo de novo. Vão ser baterias de lítio, né?
então a gente consegue recarregar, tem uma autonomia maior, então acho que vai dar bem certo. Vamos testar, né? Essas baterias acontecem o mesmo problema de descarga que essas têm, é uma limitação de descarga, isso eu vou explicar em detalhes quando eu for montar no patinete, porque é algo bem mais técnico assim, então vamos deixar pra hora que eu for pôr as baterias no patinete. Mas é isso, galera, deu pra gente concluir algumas coisas aqui, foi legal e, mano, se tudo fosse fácil, tudo funcionaria a pilha, né? E não é assim por causa disso, Rafa, porque não é tão fácil como parece, mas foi da hora. Galera, eu espero que agora eu te ajudei a explicar coisas para outras pessoas, tá ligado? Quando alguém te perguntar, mano, qual é a voltagem? Primeira coisa que você vai falar, não é voltagem, é tensão. Não tão mal educado assim. Você fala, não é voltagem, mano, é tensão. E aí você responde, 110 volts em 60 Hz, tá ligado? Porque é corrente alternada. Então você já tá ligado agora da parada. Galera, obviamente que nós inserimos um pouco de brincadeira nessa explicação. Nós não quisemos ir tão a fundo. Tem muito mais coisa se a gente for a fundo realmente. Dá pra fazer várias contas, cálculos, dá pra ver que uma coisa é variação da outra. Só que começa a ficar algo muito técnico e não é necessário pra 90% das coisas que vocês fazem no dia a dia de vocês. O que eu queria era pelo menos vocês terem os termos entendidos, assim fica mais fácil de vocês entenderem os próximos vídeos aqui do canal, as próximas ideias, e quando eu falar tensão, você já lembra do que eu tô falando. Quando eu falo de corrente, você já sabe que eu preciso aumentar a bitola do fio se eu estiver falando de uma corrente alta, por exemplo. Então, galera, é realmente algo superficial, mas que eu espero que tenha ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas, tá ligado? Então é isso, compartilha com teu brother que tá vendo a série do patinete elétrico, vamos que vamos fazer essa paradinha andar e empinar a milhão, e é nóis! Se inscreva no canal, compartilha nas redes sociais, manda pro teu brother que não manja nada de elétrica, tá ligado? E também, o que eu ia falar que eu esqueci? Siga a gente nas redes sociais, que é muito importante você ver as coisas dando certo ou errado antecipadamente. Tá tudo aqui embaixo. Valeu, tamo junto, um abraço e fui! Pô, você me chamou pra trocar o chuveiro de novo agora, você vai ter que trocar, porque agora você manja. Agora eu já sei sobre resistência, sobre os watts necessários. Exatamente, é isso aí.